Está prendado. Não precisa ler não, escute só. Porque a palavra de Deus precisa entrar na gente. Só no texto lido. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam pelos filhos de Israel. Isso é um paradoxo. Feche seus olhos, eu quero orar antes de entrar nesse versículo. Santo Deus e Pai de toda a terra, Deus a quem pertence as revelações da Tua santa e eterna palavra. Pai, eu me coloco mais uma vez, Senhor, na Tua total dependência, confessando diante dos anjos e da igreja que se o Senhor não abrir a minha boca e não colocar a Tua palavra para que o Teu povo seja fortalecido, eu de mim mesmo não posso nada, Senhor. Por isso, como o Senhor foi com Moisés no Egito e disse: serei com a tua boca, sei comigo nesta noite, de maneira que as palavras pregadas possa quebrar resistência, destruir grilhões e edificar a tua vontade em cada um dos nossos corações. É o que eu te peço, Espírito Santo, porque eu sou homem, mas tu é Deus Todo-Poderoso. Pai, seja com cada um de nós manifestando a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Às vezes eu estou pregando aqui, irmãos, eu leio um texto bíblico, é tanta coisa para falar sobre aquele texto, que às vezes eu vou trazendo algumas introduções, pedindo ao Espírito Santo para organizar aquilo que eu vou botar para fora, porque é tanta coisa, e a gente tem que pregar no Espírito, para que a gente não deixe sair nenhuma coisa de nós, porque é fato que o que edifica é o que vem do Espírito. É verdade. Mas às vezes são tantas revelações, são tanto direcionamento da palavra, isso nos dá a entender até que ponto a palavra de Deus é eterna. Se rasgasse toda a Bíblia, e de olhos fechados, eu dissesse assim: rasgou toda a Bíblia, mas eu consegui salvar essa parte, essa página aqui, só essa, daria para todo mundo pregar por toda a eternidade. Só nessa página, que eu não sei sobre o que é, daria para o homem pregar sobre casamento, sobre adultério, sobre mentira, sobre salvação, sobre o Espírito Santo, sobre tudo, porque em cada página da Bíblia está expresso a justiça de Deus. O apóstolo Paulo disse em Coríntios que o homem espiritual, ele discerne as coisas do Espírito. Não precisa estar claramente dizendo: Jesus morreu, para eu ler e pregar sobre morte de cruz. Só basta eu abrir a Bíblia, e você também. E se o Espírito Santo estiver na nossa vida, ele traz a revelação daquilo que precisa ser pregado. E Deus trouxe alguma coisa no meu coração hoje. Essa palavra já tem alguns dias no meu coração, para que a gente pudesse entender um pouco da representação do Egito hoje no mundo que a gente vive. Porque o mundo de hoje está personificado no Egito daquela época. E o único povo na face da terra que foi preparado para crescer em meio a aflições foi a igreja de Cristo. O único povo que foi instituído para se fortalecer e ter progresso em meio a dificuldades foi a igreja. E você olha para o exemplo das grandes empresas. Veja Ford agora no Brasil. Veio uma pandemia de nível global, atingiu os 4 cantos da terra. E as empresas, a exemplo da Ford, por mais dinheiro que tivesse, faliu, fechou as portas, não cresceu. Em meio a esse abalo financeiro, em meio a essa tribulação, contextualizando o que eu quero falar, você olha para o exemplo do Império Romano, que foi um império que durou quase 1000
de existência. Depois ainda foi dividido em Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. E eu te pergunto, cadê o Império Romano? Cadê o Império Romano? Você olha, por exemplo, o exemplo dos grandes homens, como Alexandre o Grande, um dos maiores conquistadores do mundo antigo, morreu e a sua glória deu em nada. Tudo criado por eles mesmos. Mas existe algo que Deus criou em Cristo Jesus e tem ultrapassado as perseguições de Satanás em meio ao rodear deste mundo, desta vida. E este algo é a igreja de Cristo, que foi gerada na cruz para sofrer, para resistir às perseguições de Satanás. Louvado seja Deus. Eu não sei explicar na íntegra, a gente sabe que é o Espírito Santo, mas explicar como um povo que estava dentro de um sistema opressor, sendo escravizado, e o intuito do Egito era matar, mas não conseguia. É milagre, é mistério de Deus. Aleluia. Veja o cuidado que Deus tem com a igreja comprada pelo sangue de Jesus. Veja a exclusividade que Deus tem. A Bíblia diz que quanto mais Faraó, movido pelo medo e pelo ciúme, maltratava o povo de Deus, se fosse qualquer outro povo no lugar de Israel, era dizimado. Mas o povo que tem a presença no coração, quando passa pelas dificuldades, vê o suficientemente força para crescer e produzir fruto como Deus quer. Porque Deus não erra, Deus não colocou Israel no Egito enganado. Quem sabe se tivesse ali algum estudioso, quem sabe se tivesse ali alguém que fazia a lembrança exagerada das promessas de Deus feita a Abraão, ia dizer, não tem como Deus cumprir esse plano aqui, porque tem coisas que para a nossa vida é impossível, não tem como Deus cumprir. E Sara riu, e Zacarias riu, porque tem coisa que Deus ele nos coloca em tanto estreito, que ele promete, que a gente fala, rapaz, Deus, não tem como, e a gente quer colocar Deus no nosso lugar. E Deus disse a Abraão, Abraão, o teu povo vai para o Egito. Na verdade ele nem falou Egito, vai ser escravo de uma nação. E Deus foi específico, depois de 4 gerações, depois de 430 anos, o teu povo vai sair. Só que Faraó não sabia disso. Qual era o intuito de Faraó, irmão? Qual era o intuito de Faraó? Destruir o povo de Deus. E aqui eu começo dizendo que Faraó é uma tipificação, é um exemplo do diabo, que quer destruir o povo de Deus. E a Bíblia diz que a primeira tentativa de Faraó, sabe qual foi antes de destruir? Vamos colocar trabalho, porque esse povo está crescendo demais, o povo está se multiplicando demais, eu estou perdendo o controle. E veja o que o diabo está fazendo hoje, colocando muitas obrigações. Temos que ler a Bíblia, irmão, fazendo um paralelo de todo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento aponta para o Novo, aponta para Cristo. Temos que fazer um paralelo. Faraó disse, vamos dar servidão, porque eles estão crescendo. Ou seja, o que é que faz a igreja crescer hoje? Se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E Faraó tirou de Israel um tempo de tudo, disse, vamos arduar o seu trabalho. E o diabo hoje coloca muitos intempéries, ele coloca muito subterfúgio, para que o nosso tempo fique ocupado e não venhamos ter tempo de nos fortalecer com Deus, e não venhamos ter tempo de priorizar a nossa vida espiritual com Deus. Aí a gente diz, é meu trabalho, eu sou autônomo. Perceba que cada um tem uma desculpa, até eu tenho a minha também. Ah, porque meu trabalho de carteira assinada. Os que é autônomo não, porque eu trabalho para mim mesmo, tu sabe. E é a estratégia de Faraó isso aí, agravar
o trabalho, porque se tem algo que o diabo está trabalhando hoje é no tempo. E quando a gente pesa esse assunto, a gente percebe que a gente só não tem para Deus, mas a gente tem tempo para tudo. E Faraó disse: eu tenho que dar um jeito. E o que a gente pensa que é obra do acaso, é o que o inimigo está usando para nos bloquear e nos impedir o crescimento que provém de Deus. Mas só que ele não conseguiu. O povo continuou se fortalecendo, porque o povo era de Deus. Amém, Deus. Ele não conseguiu. E o que é que ele fez? A Bíblia diz que ele disse: vamos matar. Mas só que Deus tem pessoas fiéis a Ele. E aonde tem pessoas fiéis a Deus, o povo de Deus não morre. Aonde tem pessoas priorizando agradar mais a Deus do que o decreto de Faraó, há livramento. Ai, Deus. A Bíblia diz: e as parteiras temeram mais a Deus e desobedeceram o Faraó. Sempre que houver pessoas dispostas a temer mais a Deus do que aos homens, terá uma igreja que a cada dia vai estar se fortalecendo no Senhor. Porque o objetivo não de Faraó mais, mas do diabo, sabe qual era? Matar todos os meninos de 2 anos para baixo e exterminar até com o próprio Jesus. Porque ele sabia que da descendência da mulher nasceria um que esmagaria a sua cabeça. E você vê que isso é uma realidade quando Jesus nasce e ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, para matar com Jesus, todas as crianças de Belém. E a Bíblia diz que o povo crescia, o povo se fortalecia, porque o povo que é de Deus tem que se fortalecer na graça do Senhor. E o apóstolo Paulo disse a Timóteo no capítulo 2: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. O que é que fazia Israel se fortalecer? Não tem explicação, irmão, é graça. Não eram legumes de Daniel, e eu já preguei aqui sobre isso e falei que o que levou Daniel a se fortalecer não foi legumes. E eu já preguei que existiam coisas na vida de homens de Deus específicas, e não eram coisas visíveis, era unção. Aleluia. E o que fazia o demônio sair não era a harpa. Pega a harpa de Davi e dá outra, nada vai acontecer, mas era o que estava sobre a vida de Davi. Aleluia. É o que está sobre a vida do povo de Deus, que é mais forte, maior é o que está em vós do que o que está lá fora, no Egito. Aleluia. E a Bíblia diz para mim e para você: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. A palavra de Deus para a igreja nessa noite é: transformai-vos na renovação do Espírito Santo, na renovação do teu entendimento. Para quê? A Bíblia diz: transformai-vos, e só assim experimentarás a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem pessoas que não estão experimentando a boa vontade de Deus, porque não está se transformando, porque está se conformando com o mundo. E esse não vos conformeis não é um conformei de quando eu como digo não, estou conformado, de satisfeito apenas. É um conformei de parecer. Está conforme, faça uma toalha. Quando você fala, você diz está conforme, está igual. A Bíblia diz: não vos assemelheis, não se conformeis, não pareçais com o mundo. Porque quando o diabo não pode vencer a igreja, ele tenta misturar a igreja. É por isso que a Bíblia diz que nós somos o sal e não tempero pronto. Porque tempero pronto é misturado e sal é só. A dependência do sal é de Deus. Aleluia, Deus. Aí a Bíblia diz que Deus, ele tem as suas estratégias, porque o plano de Deus não é frustrado. E vai crescer na casa de Faraó, sem ele saber, o libertador. O Faraó vai alimentar. Deus fala: eu vou confundir. Ele está querendo matar para o povo não se rebelar contra ele, mas ele vai criar e vai alimentar o libertador. É Deus vivo. Aleluia. Faraó não sabia de nada, mas Deus supriu. É. E a mãe de Moisés, sem fé nenhuma, dizendo: não vou ver meu filho morrer, botou ali e disse assim: Deus sabendo já na providência. A mesma coisa de Agar, botou Ismael no deserto, e a Bíblia diz assim, ó: e Deus trouxe o rio
Foi assim que a Bíblia diz? Em H? Quem lembra? Abre os olhos. Fala alto. Abre os olhos. H no deserto, H diz: eu vou botar meu filho aqui, meu filho vai morrer, eu vou ficar só esperando. A Bíblia diz assim, ó, e abriu o Senhor os olhos de H. Sabe o que acontece? A provisão já estava, mas os olhos espirituais estavam fechados. Deus vivo na terra. Não estava conseguindo ver, porque o problema estava maior. A Bíblia diz: e abriu o Senhor os olhos espirituais. Peça a Deus para abrir os teus olhos espirituais, e tu vai enxergar a providência de Deus na tua vida. Aleluia, Deus. E tu vai ver que Deus te levou para o deserto, mas não foi para te matar, foi para tu adorar no deserto. E a palavra de Deus para Moisés foi: tu vai libertar o meu povo e vai trazer o povo para adorar, porque o deserto é lugar de adorar, crente. Oh, aleluia, Deus. O deserto é lugar de se fortalecer na adoração. Grande Deus. Porque quem levou foi Deus. Ele já sabe os meios de te fortalecer. A gente pensa, por causa da ideologia que o mundo nos passa, que lugar de se fortalecer é no jardim do Éden. Adão pecou, foi lá. Lugar de se fortalecer é onde Deus nos coloca. É Deus. Aleluia. Se é aqui, seja fiel aqui. Grande Deus. Lugar de se fortalecer é com o que Deus te dá. Se é com pouco, seja fiel no pouco. Aleluia, meu Deus. E o diabo sabia, porque o diabo não queria deixar Israel sair do Egito, porque ele não queria que Israel adorasse. Ele sabia qual era a proposta de Moisés: o povo precisa adorar. Aleluia. E para adorar tem que sair do Egito. Para adorar tem que se desligar do Egito. Tem que cortar a comunhão do Egito. Tem que tirar tudo que é seu do Egito. Aleluia. Jesus disse: ele nada tem de mim, aí vem aí o príncipe do Egito. E Faraó disse: não, deixa pelo menos as crianças. Moisés disse: tudo que é nosso nós leva. Tudo que é do Senhor. Porque o Senhor requer separação. O Senhor requer santidade. A Bíblia diz: sejam santos. Por quê? Porque eu, Senhor, sou santo. Não seja santo porque vai pregar amanhã. Não seja santo porque amanhã tem a cruzada evangelística. Não seja santo porque você vai dirigir o culto, mas seja santo porque você anda diante de um Senhor, e Elias disse: pelo Deus cuja face eu estou. Seja santo. E o teu porquê? Porque ele vive, é porque ele é santo, e ele requer dos seus adoradores que estejam em espírito e em verdade. E quando Deus encontra pessoas em espírito e em verdade, Deus usa para desfazer as obras do diabo. Aleluia. Porque as obras do diabo não prevalecerá. E Jesus disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra, não é mais Pedro, agora é essa pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oh, Deus de glória. Foi o que Jesus disse a Pedro, irmão Orlando. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceria contra a sua igreja. Grande Deus. Aleluia. Mas quando Deus permite algumas lutas, é para que a gente venha sair do comodismo. A Bíblia diz que o povo de Israel não só se fortalecia, mas também se espalhou. Se espalhou. Isso te lembra alguma coisa? Te faz compreender alguma coisa? Jesus disse: ide por todo mundo. Só que a gente recebeu o Espírito Santo. Jesus disse assim: ó, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido. Foi revestido, mas não saiu de Jerusalém. O que foi que Deus fez? Eu vou ter que mandar uma perseguição. E lá em Atos capítulo 7, você vai ver Herodes levantando uma perseguição, ajudando a obra evangelística sem saber. Porque todas as vezes que o povo de Deus é afligido, é um sinal de Deus. Quem sabe nós possamos estar no comodismo. Uma pessoa que Deus bota para nos afligir, um sistema, uma empresa, não é um sinal de Deus dizendo: olha, você precisa ser mais fiel. O povo de Israel continuou ali, Deus mandou tribulação, o povo saiu. Veja como o evangelho começou a ser espalhado, a obra começou a fluir. Você vai ver ímpios sendo alcançados, gentio conhecendo a graça, porque a ordem de Deus era ficar em Jerusalém até. Aleluia. E a Bíblia diz que Israel não só crescia e se fortalecia, mas se espalhava. Aí o que acontece?
Deus chama Moisés e diz: Moisés, essa palavra eu não vou me prolongar muito não. Deus disse: Moisés, eu tenho uma obra para ti. E Moisés é uma tipificação de Jesus. Todas as vezes que Deus encontrar homens dispostos a enxergar a vida pelos olhos da fé, Deus vai usar. Porque o evangelho não é só feito para se viver com fé apenas, o evangelho não é a vida, irmão. A vida, irmã Adriana, é feita para se viver com fé. Se o ímpio vivesse com fé, ele era salvo. E isso é tão simples. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Deus chama Moisés e diz: Moisés, é você, não tem por onde correr. Mas só que a Bíblia diz que Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Sabe o que é que se chama isso? Renúncia. E sabe o que é renúncia? Renúncia é você enxergar beleza naquilo que você não vê, nas promessas de Deus. Renúncia é você enxergar prazer no invisível. Porque Moisés trocou uma glória que ele estava vendo. Para quê? A Bíblia não fala pela glória dos filhos de Israel, não. Para sofrer com o povo de Deus. Irmão, isso é para quem crê, irmãos. Isso é para quem acredita que Deus está com ele. Trocar glória do Egito por sofrimento. Isso é uma loucura. Mas só que estava lá Moisés, tendo nele os mesmos sentimentos que houve em Jesus, antes de Jesus viver aqui na terra. E a Bíblia diz que dentro do coração de Moisés havia um senso de justiça tão grande, que Moisés já sabia o que Deus queria com ele. E a Bíblia diz que Moisés, ele poderia puxar o peixe para a rede dele e dizer: não, eu já estou aqui já, povo meu, que eles que morram. A Bíblia diz que Moisés viu um egípcio matando um israelita. Foi o que Moisés fez? Ele não apenas matou o egípcio, ele entendeu que Deus já queria o chamar para a sua obra. A Bíblia diz que quando Moisés sai de Israel, sai do Egito correndo por causa dos seus irmãos. Porque quando Moisés mata o egípcio, Moisés continua no Egito. Mas Moisés saiu dali por causa do próprio irmão. A Bíblia diz que no dia seguinte, quando Moisés vai julgar aquela causa daqueles dois israelitas, o que é que acontece? Moisés novamente entende que Deus o chamava para a sua obra. E nós precisamos entender, sabe por quê? Existem irmãos nossos lá no Egito, clamando, sendo afligido por Faraó, preso. O Egito é uma simbologia do mundo que está prendendo aqueles que Deus tem a promessa. E você é o Moisés dessa geração, que Deus colocou nas tuas mãos sinais, e esses sinais são os dons que Deus te deu. E Moisés estava inseguro e disse: Deus, eu vou no Egito como? Deus disse: o que é que tu tem na mão? Antigamente tu tinha alguma coisa e matou o Egito, agora tu tem cajado, e cajado fala de autoridade. O que é que tu tem? Cajado. Cajado é autoridade. Tu agora tem autoridade, Moisés, porque tu teve um encontro comigo na sarça. Aleluia, Deus. Todos que passou pela sarça foi queimado por dentro, e tem autoridade espiritual. Lança no chão, Moisés lançou. Todos que Deus levanta, Deus dá sinais. Verdade, Deus. A Bíblia diz que ele subiu ao céu, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Um é a glória do sol, outro a glória da lua, outro a glória da estrela. Louvado seja Deus. Assim nas nossas vidas, um tem o dom da profecia, outro revelação, outro ciência. Mas não se pergunte como Moisés dizendo: como eu vou? Deus disse: eu serei contigo, e essa é a prova de que tu vai. E se Cristo comigo vai, eu irei. E Deus está falando com você, Moisés. Porque ninguém melhor do que quem vem de lá para saber o sofrimento que os que estão lá estão passando, e sozinho não consegue sair. E você é o que eu quero usar, Moisés. Aleluia. Deus poderia chamar qualquer outro, mas Moisés veio de lá.
Moisés sabia de perto o sofrimento. Deus disse a você, que diz que tem a promessa, sou eu, que tenho dons espirituais, que digo que tenho, que Deus quer usar para libertar o povo do Egito, das garras de Faraó. Você é apenas um pretexto, o poder é de Deus na tua vida. Aleluia. E aqui eu resumo, por causa do horário. Aleluia. A Bíblia diz que Moisés foi, encontrou suas dificuldades, sem falar que Moisés foi na terra de Midian, que aí já é um outro estudo, muito profundo, as 3 fases da vida de Moisés, 0 a 40, 40 a 80 e 80 a 120. E mesmo fora do povo de Israel, Moisés estava dizendo: Deus, eu estou aqui, mas meu coração está em Ti. Porque quem foi levantado por Deus não espera ninguém dizer: varão, a sua função é essa. Vai agir na obra de Deus, porque sabe a necessidade. E a Bíblia diz que Moisés lá em Midian, olha Moisés novamente reconhecendo que Deus o chamou para a sua obra de apacentar, de cuidar de ovelhas. E Moisés defende as filhas de Jetro e chota aqueles pastores. A Moisés novamente entendendo, irmã Adriana, para que ele foi chamado. E nós precisamos entender, irmão, porque se não entendermos, o Egito vai continuar escravizando pessoas, e nós dizendo: eu sou do povo de Deus, mas mentira, em parceria com o Egito. Se Moisés não entendesse o que Deus tinha com ele, eu acredito que Moisés foi criado no Egito, mas a consciência dele sabia que ele não era egípcio. Embora nele ainda tivesse algumas influências do Egito, e algumas pessoas ainda vissem, a exemplo de Zípora, quando chega para seu pai e disse: não, um egípcio tirou água para a gente. Mas Moisés, na sua sã consciência, sabia que ele pertencia ao povo de Deus. Saiba que você pertence a este povo, e você precisa lutar pelo teu povo, que é o povo que vai morar no céu. O céu é grande, o céu tem muitas moradas, e quem disse foi Jesus, e nós não vamos falar sozinhos. Verdade, Deus. Precisamos arrebatar alguns da boca do leão. Se coloque de pé, irmãos. Precisamos resgatar alguns de lá do Egito. Sabe por quê? Você foi quem Deus capacitou. Aleluia. E Moisés estava preocupado com os que estavam lá fora. E se eles não acreditar que eu sou o homem de Deus, primeiro. E se eles não acreditar que o Senhor me apareceu, segundo. E se ele não acreditar, qual é o teu nome, terceiro. Deus disse: Moisés, entenda, homem, eu não me revelo ao mundo, eu me revelo a você, e você me revela ao mundo. Aleluia. Entenda, Daniel, eu não me revelo a Babilônia, eu me revelo a você, e você me revela a Babilônia. Grande Deus. Moisés disse: eu direi a Faraó que quem me apareceu. Deus disse a Faraó: eu sou o que sou. Disse que eu sou o que sou. Mas quando Deus apareceu a Moisés, Deus não apareceu dizendo: eu sou o que sou. Deus disse: para tu eu tenho identidade. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Oh, glória a Jesus. E Moisés conhecia as promessas que Deus havia feito a Abraão. Quando Deus se apresenta a Moisés como Deus de Abraão, é Deus dizendo: eu sou o Deus da promessa. Grande. Desci para cumprir. Como fiz a Abraão, eu desci para cumprir na vida do teu povo. Lembra-te. Aleluia, Deus. Não se preocupe com o Egito. Não se preocupe com os teus irmãos que estão no Egito, o que eles vão pensar. Se preocupe apenas que você recebeu uma missão. Grande E Deus. você precisa ser fiel a essa missão. Sabe por quê? A obra de Deus tem urgência. Verdade. Se é culto nos lares, vai e faz o culto nos lares. Se Deus já te falou contigo que tem o ministério da cura, de impor as mãos, precisamos tomar iniciativa. Verdade. Isso eu estou no caminho também. Nós estamos acovardados. Se Moisés estiver acovardado, nada acontece. Sabe por quê? Deus não vai se revelar ao mundo como se revelou para Moisés em uma sarça. Verdade. Porque ali é mistério, ali é uma teofania. E mistério é para a igreja. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, que o mistério que estava oculto dos séculos foi revelado aqui.
agora os seus santos. Mistério Deus revela santo. Mistério Deus não revela ao mundo. Deus revela a você e você revela ao mundo. A quem foi revelado o braço forte do Senhor? A igreja. Aos salvos, louvado seja Deus. Aleluia. E a salvação é o maior presente de Deus para o mundo. E o Espírito Santo é o maior presente de Deus para a igreja. Aleluia, Deus. A igreja tem o Espírito Santo. Grande é o Senhor. Aleluia. E porque nós temos o Espírito Santo, Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar a boas novas aos cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O Espírito que está sobre ti é o que te ungiu para que você vá, pregue e haja libertação. Grande No Deus. nome de Jesus. É no nome que as cadeias são quebradas. Aleluia, O Deus. diabo não sai mediante o nome de Jesus porque ele quer, é porque ele tem que sair. É. Oh, aleluia. As enfermidades não saem porque ela quer, é porque ela tem que sair. Grande E Deus. Jesus disse: vai, e teu servo está curado, não precisa ir lá. Sabe o que é que Jesus estava dizendo? A minha palavra é tão poderosa quanto a minha presença. Se você crê na minha palavra, o sinal acontece. Louvado seja Deus. Vem, põe sobre ele a mão. Jesus disse: vai, o teu servo está curado, creia na palavra. Aleluia. A Bíblia diz: e chegando em casa, indagou ele a que horas a febre o deixara, e viu que foi aquela exatamente a hora que Jesus havia liberado a palavra. Grande E creu Deus. ele e toda a sua família. O resultado da tua fé não é para tu sozinho, é para tu e para muitos. Aquele homem foi, voltou, buscou, mas através daquela fé, o resultado foi toda a sua casa se rendendo, Grande Deus. se prostrando diante do grande Deus. Aleluia, meu Deus. Sabe por quê? Quando Deus quer, ninguém pede. Aleluia, é assim mesmo. Quando Deus ordena, não há anjos, não há demônios que impeça o agir de Deus sobre a vida do seu povo na terra. Verdade, Deus. E a gente olha na Indonésia, Japão, China, em muitos lugares acontecendo perseguições, a gente pensa que Deus esqueceu o povo. A gente pensa que Deus abandonou o povo, mas a história conta que quanto mais Nero perseguia o povo de Deus, quanto mais ele jogava nos leões, mais o povo se multiplicava. E Nero viu que não era a solução matar, porque o sangue deles era como semente. O sangue de justo cresce. O sangue de justo é como água que rega. Aonde cai o sangue de um justo, as sementes que já foi plantada há milésimo de anos nasce. E a história conta que a cada crente que morria, os ímpios que estavam ao redor diziam: rapaz, essa fé é verdadeira, que esse povo mediante a morte não nega esse Deus, eles vão até o fim. E os apóstolos morreram pelo ministério da palavra, porque era algo que era real. Os teus sofrimentos produzem um peso eterno de glória acima de toda comparação. Aleluia. E tem pessoas olhando e está vendo a tua perseverança, e quem sabe ela pode se converter através do teu testemunho, dizendo: eu conheço a história dela, eu conheço o que ela tem passado nesses milésimos de ano, e eu resolvo seguir esse Deus ali. Porque para passar o que ela passa, está de pé, é sinal de que tem alguém com ela. Eu não estou vendo, mas tem. Oh, aleluia. Sabe quem é? Era o homem de branco. Aleluia. Como diz a canção, o homem das mãos curadas. Grande Deus. O mesmo que estava com Israel, que disse: ainda que uma mãe se esqueça de um filho, eu não me esqueço. Decorrido 430 anos, Deus tirou o povo com um braço forte. Oh, aleluia. Mas a Bíblia diz no capítulo 2 de Êxodo, grande Deus, no versículo 23, 24: quando Deus ouviu o gemido, o clamor, lembrou-se da aliança. grande Deus. E Deus ouviu o clamor do seu povo e se lembrou. E Deus quer ouvir o teu clamor, e Ele vai fazer na tua casa e na tua vida. E Ele precisa ouvir a tua súplica, Ele precisa ouvir a tua angústia, as tuas lágrimas. E Ele vai fazer, sabe por quê? Não é por voz, mas Ele disse:
porque Ele é fiel quando Ele cumpre, quando Ele fala. É. Ele diz assim, ó, ocultar-se-ia, Jeremias capítulo 23, versículo 23, se não me falha a memória. Ocultar-se-ia alguém em um esconderijo, de modo que eu não os visse. Deus vivo, aleluia. Deus está no controle de tudo, irmão. É. Tudo. Deus sonda tudo, irmão. Aleluia, meu Deus. Até aquilo que o Senhor nem veio à sua consciência, Deus já sabe. E o salmista Davi disse: quando eu ainda era um líquido amniótico, assim, uma substância uniforme, sem forma, tudo me conhecia. Me sondas e me conhece. O que eu vou fazer diante desse Deus? Clamar e confiar. Aleluia, Deus vivo. Amém, igreja do Senhor. Amém. Acredite que tem um braço forte sobre você. Amém. A Bíblia diz: torre forte é o nome do Senhor para onde corre o justo. Oh, E eu mesmo aleluia. com todo cansaço, Deus tem me ajudado e eu tenho vencido. E você também vai vencer. Amém. Porque aquele que te guarda não dormita. Ele é o guarda de Israel. Amém.